sobre as questões de arbitragem. Então, só queria chamar a atenção para uma palavra que eu usei na rádio e eu não tinha usado ao decorrer do ano, quando eu ia falar sobre o Atlético, que foi organização. Era algo que a gente pedia muito para o Atlético ter, principalmente quando o Cuca deixou o seu trabalho, e a gente já vinha falando da desorganização que era o Atlético. Então, em um jogo onde o Atlético perde um jogador, que é o caso do Vitor Hugo, com 15, 16 minutos do primeiro tempo, e o Atlético consegue se organizar, mesmo com um jogador a menos, fazer uma partida consistente, de forma defensiva. Então eu acho que era importante bater esse ponto aqui, destacar a organização que o Atlético teve, muito mérito do Sampaoli, que vem sim colocando um modo de jogar com esse Atlético. Tem sido um Sampaoli, eu acho que até um pouco mais evoluído nas questões táticas. O Sampaoli, que antes a gente via que era um time muito ofensivo, que se jogava muito ao ataque. O Sampaoli está sabendo montar o time do Atlético, e isso ele fez nesses meses que ele está trabalhando já no Atlético, de cuidar muito da parte defensiva. O Atlético era um time que sofria muito com bolas aéreas, sofria muitos gols, e o Sampaoli tem conseguido dar uma cara para esse sistema defensivo do Galo. E na partida de ontem, mesmo com um homem a menos, conseguiu fazer um time compacto, com as linhas mais próximas, tendo uma articulação melhor para conseguir segurar o adversário. Mesmo com as dificuldades que o Internacional tem, o Internacional é um time que está em queda técnica, a tabela mesmo tem mostrado isso, os problemas que o Internacional tem mostrado. Acho que o Internacional hoje apresenta um futebol tão ruim quanto foi aquele que o Atlético já apresentou em outros momentos dentro do Campeonato Brasileiro, onde eu mesmo aqui já falei por várias vezes que o Atlético jogava o pior futebol do Campeonato Brasileiro. E hoje, graças ao Sampaoli, o Atlético não é mais o time que apresenta o pior futebol do Campeonato Brasileiro. Então isso é muito mérito do Sampaoli. E só para fechar, eu estava vindo para cá, vim de aplicativo para cá, e o motorista pegou e falou assim: "Ô Elton, só dá uma cornetada lá, que eu acho que o Sampaoli mexeu errado ao tirar o Dudu." Eu já falei assim, eu não vou poder fazer isso, porque eu concordei com a mudança do Dudu, para tirar o Dudu naquele momento. Porque o Atlético sofreria mais para marcar, precisaria desgastar mais os seus atacantes, e hoje o Dudu se tornou uma peça fundamental para o que o Sampaoli pensa para o futebol do Atlético. Então ter um cuidado a mais com o Dudu para não fazer ele sofrer tanto fisicamente, que foi uma busca do Sampaoli colocar o Dudu numa forma melhor físico. Então eu acho que ter um cuidado com o Dudu nesse momento, principalmente pensando que daqui 19 dias o Atlético tem uma grande decisão na temporada, que é a final da Sul-Americana, eu acho que tirar o Dudu naquele momento foi certeiro. E o time do Atlético, a organização voltou a fazer parte do futebol atleticano. Antes de ouvir o Valu e o Thiago Fernandes, eu preciso ouvir o Hulk também, que criticou a arbitragem. Aliás, daqui a pouco eu quero falar uma coisa sobre o Hulk, do jogo de ontem, mas deixa ele falar primeiro aí. Cara, o lance assim é difícil porque às vezes a gente está ali dentro de campo e nós, como os atletas, queremos dar nossa opinião e acaba vocês mesmo da imprensa interpretando de outra maneira, porque a gente só faz reclamar, porque a gente... Cara, e não é reclamação, não é chorão. É o que eu falo, cara, não sei se foi para expulsão ou não. Até perguntei ali pro árbitro, falei, professor, ele toca na bola primeiro e ele não tem... O pé dele, ele vai na mesma direção e em nenhum momento ele estica a perna. Então, é interpretativo. Só que tem, por vezes, marca, outras vezes não. Então, se todo lance assim fosse vermelho, ninguém reclamava nada. Se todo lance assim não fosse vermelho, ninguém reclamava também nada. Então, se você usa o mesmo critério, acaba com as reclamações. Existem muitas reclamações, opiniões diferentes, porque não segue o mesmo critério. Então, não estou aqui questionando a arbitragem, nem ninguém. Só enquanto a gente não seguir o mesmo critério sempre, vai ser difícil, vai ter sempre reclamações. Ontem, quando expulsou o Vitor Hugo e o Dudu saiu, a princípio eu achei que o Sampaoli o Sampaoli errou. Não era, ou era o Hulk ou era o Rony. Aí eu pensei, não, mas aí agora, por menos um, o Rony é mais útil. Eu tiraria o Hulk. Só que ontem, do jeito que o Atlético jogou, que ficaria mais na defensiva, era um jogo pro Hulk. Bola chegava nele. Capacidade técnica para reter a bola, segurar a bola, fazer a defesa respirar. Segurar a bola, chamar a falta. Isso aconteceu várias vezes.
Então é a importância de um cara como o Hulk num jogo como o de ontem. Aí eu me lembrei, sabe de quê? Eu me lembrei daquele Atlético com o Botafogo ano passado, no Independência? Retrasado, no Independência, que ficou empatado. Passado, 0 a 0. O Rubens foi expulso. Eu lembrei desse jogo, Isso, porque Rubens foi naquele expulso. jogo ali teve uma expulsão, o Atlético ficou muito... Metade do primeiro tempo. Exatamente. E aí o Hulk foi um jogador muito importante. Sim, ele quase faz um gol do meio campo. Exatamente. Então num jogo como o de ontem, o Sampaoli, mais uma vez você estava certo, cara. Você tirou realmente, você não desgastou o Dudu pro jogo contra o Bahia, que vai ser muito importante. O Rony foi muito importante no jogo. Eu vejo a turma esculhambar o Rony, eu fico até incomodado, porque é o seguinte, ele pode ter lá suas limitações, eu gosto de jogador que briga dentro de campo, que luta, raça, que marca a saída de bola, que enche o saco de zagueiro adversário. Então, e ele é esse cara. E ontem ele foi muito importante. Muito importante. Calma que você vai falar. Deixa os coleguinhas falar aqui, senão só fica ali, né? Não tem problema. Os donos do Elton, né? Não tem problema. Acho que você está Eu e o Gui aqui hoje está inspirado, estamos verendo. Elton Novaes. Mas eu tô contigo, viu, HG? Ainda mais num jogo que você tem um jogador a menos, tem um cara igual o Rony, que marca pra caramba, que incomoda a saída de bola, acaba sendo fundamental, porque ele ajuda e impede que o time adversário faça algum tipo de construção a partir do campo defensivo. Então eu imagino que essa ideia do Sampaoli foi muito em função disso. E pra mim foi uma ideia bem sucedida, porque o Atlético não foi tão incomodado pelo Inter. Até teve alguns lances que o Inter incomodou, mas eu acho que o Everson foi o melhor em campo. Essa escolha do Rony ajuda muito. Sim. Especialmente nessa questão da marcação. Mas, o Everton, eu acho que não tem como a gente falar desse jogo sem falar da arbitragem. Eu não teria expulsado o Vitor Hugo. O Guilherme até citou, fazendo uma comparação ali em relação ao lance do Gustavo Gomes, mas eu discordo do Gui nessa. Eu acho que são lances completamente diferentes. O do Gustavo Gomes é um carrinho frontal e esse é um carrinho lateral. E o Gustavo tem mais intensidade, o Gustavo tem mais intensidade também. Agora, em relação ao Rony, eu sigo acreditando que não foi pênalti. Pra mim, não foi pênalti. E o braço no ombro, Thiagão? Cara, pra mim é algo assim, natural de jogo. Puxando. É eu chegar e fazer assim, ó, opa. Não, Thiago, ele fez opa, não. Opa, ele não fez, não. Essa explicação sua não devia fazer. Olha lá, Thiago. Thiago, não é opa. Olha o lance na tela. Não tem o mínimo de intensidade. Ele busca o cara, tá tentando encontrar o cara. Como é que você vai falar de intensidade estando aqui no ar-condicionado, querido? Thiago, dá pra saber, dá pra você ver no lance. Você tá correndo, você tá na velocidade. Ele só encosta no atleta. O cara segura o seu ombro e puxa pra frente e pra trás. O Rony se joga. Porque ele puxa pra trás, depois ele dá e joga pra frente. Ele força pra frente. Ele tenta buscar o Rony. Ele tenta buscar o Rony. Presta atenção na mão no ombro. Foca na mão no ombro. Olha a mão no ombro, Thiago. Olha a mão no ombro, Thiago. Slow. A mão no ombro, Thiago. Puxei e empurrei. Pênalti! Eu vi, revi, mas não é pênalti esse contra o lance. Bahia. Ademir contra o Bahia. Mostra aí. Ademir, ó. Olha lá. Pênalti! E o critério? Completamente diferente. Não existe critério. Aquilo ali teve intensidade, foi pênalti. Mas é completamente diferente. Olha a mão no ombro. São lances completamente diferentes. Eu não consigo comparar maçã com batata. Não. São duas coisas vontade, irmão. Thiago, eu não uma vontade é chata. Thiago, eu acabei de falar que eu não expulsaria o Vitor Hugo. Eu não expulsaria o Vitor Hugo. O Rony tá na frente dele na velocidade. Ele puxa o Rony e depois empurra. Ele não puxa o Rony, empurra. O Rony puxa. O Rony se joga quando sente o toque do Guilherme. Ensina pra ele. Encosta nele e ele se joga completamente. Se você estiver correndo e alguém te puxar, e aí? Pênalti! Olha lá, Thiago. Só eu não me jogar igual o Rony. Thiago, eu tô tentando te ajudar, Thiago. Olha lá, Thiago. Você tá me induzindo ao erro que você tá cometendo. Thiago. Olha a imagem na tela. Você tá cometendo um erro. Você tá brigando com a imagem. Ademir, pode o Ademir. São lances completamente diferentes. A do Ademir, na sequência. São lances completamente diferentes. Lances Thiago. completamente diferentes. Vocês estão comparando duas coisas inexistentes. Esse aí existe apenas um empurrão. O outro vocês dizem que existe um puxão e depois um empurrão. Meu irmão, cara, o Bernabéu é a um cara imagem está aí, Thiago. Tem um negócio, puxar vocês que fizeram faculdade, eu acho que vocês devem ter aprendido lá, não se briga com a imagem. Eu não tô brigando com a imagem, cara. Não aconteceu absolutamente nada. Não se briga com a imagem. Ele tenta buscar o Rony. Não se briga com a imagem. Você está defendendo uma referência. Brigando com a imagem. Que vontade de referência? Isso aí é loucura. Thiago, o Rony se joga. A linha já perdeu a disputa na velocidade.
tarde, Thiago. Foi nada. Ele já perdeu a disputa. Perdeu a disputa. Aí ele puxa o Rony pra linha de fundo, Thiago, gente. esquece o resto da imagem. Foca no ombro do Rony. Olha a mão no ombro do Rony. Você tá querendo defender uma coisa que não existiu. Olha a mão no ombro do Rony. Volta a imagem. Olha defender um pênalti. Olha a mão no ombro do Rony, Thiago. E não pode colocar a mão no ombro do Rony? Se você puxar, não. Mas ele não puxa, ele só encosta. Olha ali, Thiago. O Rony quando sente... Olha ali, Thiago, você tá brigando com a imagem, Thiago. O Rony quando sente o toque, ele se joga. Thiago, você tá brigando com a imagem. Puxa e empurra. Olha a diferença entre as duas imagens. Tem uma música do Skank, ele claramente empurrando o Ademir e ele encostando a mão no Rony. Aliás, falando em Skank, nós vamos continuar a discussão, o Balu vai falar aqui. Eu deixei esse tempo aqui, inclusive, pode voltar pra cá, por favor. Todo mundo sabe que foi pênalti. Quem discorda que foi pênalti, já tá errado. Nasceu errado. Bom, em primeiro lugar, já que eu falei da música Sutilmente, né, que é maravilhosa, um beijo pro Samuel Rosa, beijo pro Fernando Furtado, o quinto Skanker, que me presenteou com o LP do Cosmotron. Isso é bom, hein? Você é louco, coisa linda, coisa linda. Aliás, vou trazer para mostrar aqui. Obrigado, Fernando, beijo para você, muito obrigado. Se você der entrevista para alguém antes de mim, no meu podcast, que vai inaugurar mês que vem agora, na HG Play maravilhosa, no estúdio maravilhoso da HG Play, eu vou te processar. Você me prometeu que eu seria o primeiro. Então não dê entrevista para outro. E aproveitar aqui para abraçar a família do Loborges, né? Abraçar a família do Loborges, que nos deixou. E aí, bom, quando eu falo de clube da esquina, aí eu já resumo o que foi o Clube da Esquina e o Loborges, né? Então o Cruzeiro, inclusive, fez uma homenagem. Eu achei uma nota curta, porém profunda, né? E o Atlético também, lamentando aqui o passamento do Loborges, né? O América também, obviamente. Então os clubes mineiros, todos eles fizeram as postagens aqui em homenagem ao Loborges, grande Loborges, né? E eu falei ali na rádio agora há pouco, na Band News, nós estamos na Band News todos os dias de 11 ao meio-dia, não perde não, que o programa é muito bom mesmo. E eu falei lá e repito aqui, né? Muitos grandes artistas defendem que Clube da Esquina 2 foi a maior obra da música mundial, né? Então se você quiser discordar, tá tudo certo, mas é coisa linda demais. Baluzeiro, você é um filho de Santa Teresa, irmão. Você conhece aquilo ali como a palma da sua mão. Então você frequentava o bolão lá, que é o reduto de toda essa gente aí. Verdade, HG, uma perda importante. Boa tarde para você, boa tarde para os amigos aqui, boa tarde também para quem nos assiste. Não foi nem por uma, duas ou três vezes, né, que eu tive a oportunidade de ir ao bolão e de encontrar não só o Loborges, mas de encontrar também na mesma mesa que ele, Toninho Horta, né, e outros músicos extraordinários. Então, se vai uma parte importante, né, eu moro a alguns metros ali do Clube da Esquina, né, a rua que eu moro está bem perto ali da Paraisópolis com Divinópolis, enfim. Então, é uma parte da nossa cultura que vai, mas a obra é gigantesca, é extensa. Para mim, estamos falando de uma das mentes mais geniais da história da música popular brasileira. Então, deixar o abraço realmente para a família Borges e deixar o abraço, né, para a cidade que perde uma pessoa tão significativa com todo o respeito e reconhecimento mundial que o Loborges merece, HG. Muito bem, e agora, depois de uma pequena homenagem nossa aqui, agora sim, a gente vai para a opinião do Valu. Opinião do Valu sobre o jogo, opinião do Valu sobre a arbitragem, porque o povo está com a gente. Espero que você também esteja, Valuzeiro. Estou aqui. O HG, eu acho que assim, vou falar um pouco da tabela, né? O empate do Atlético é ruim no contexto de campeonato que o Atlético faz. Porque você ir até o Rio Grande do Sul, enfrentar Internacional, enfrentar Grêmio, independente da situação, claro, quando eles estão em situação melhor no campeonato é mais complicado. Mas são sempre jogos que eu considero muito complicados. O torcedor do Internacional acabou atendendo um apelo, o time acabou não conseguindo corresponder em campo. Então são jogos sempre muito complicados. Acho que se o Atlético estivesse com 11 jogadores, ele poderia sim estava bem até esse momento em que a partida estava, digamos, com a mesma questão numérica, mas o Atlético foi muito organizado com o jogador a menos. É um ponto que acho que será importante. Fica adiada a situação do Sampaoli de ainda conseguir vencer fora de casa
com o Atlético desde que assumiu. Eu só tenho uma questão. Primeiro, eu não gosto do conceito dos amigos de estar brigando com a imagem, né? Porque cada um tem a sua própria perspectiva a respeito dos lances que acontecem. E uma pergunta importante, o que a gente quer? A gente quer de fato que a arbitragem melhore ou a gente quer a marcação de lances de forma errada para justificar? Não, no seu caso não, HG. No seu caso, você mostrou um lance que não houve a penalidade no Ademir para justificar em outro lance que não houve a penalidade. Mas você partiu do princípio que esse pênalti foi marcado, esse tem que ser marcado também. Então a gente tem que decidir. Foi, né? Não, você tem que decidir. No seu caso, você tem que decidir qual caminho você quer. Não, você quer só subsídio para justificar um lance que não foi marcado por outro que foi marcado erroneamente. Então aí a gente de fato, nesse caminho que você está propondo, não, Elton, não foram. Os dois foram de acordo com... sua opinião. Então, é porque essa coisa, o argumento que vocês usam é um argumento covarde. Você quer desqualificar eu chamo de argumento covarde. Ao invés de defender o seu... Porque já viram várias coisas aqui também que eu não vi imagens e eu não falei que está brigando com a imagem. Tá? Então assim, o Vitor Hugo, ele foi bem expulso, não aconteceu a penalidade no Rony e o Atlético consegue um ponto no Rio Grande do Sul. Ponto. Então é o seguinte, vamos aqui ó, presta atenção. Não tenta comparar o lance do Gustavo Gomes com o do Vitor Hugo, não, porque vocês vão passar vergonha, que nem o Valu passou aqui agora. Eu não comparei, é só pegar, volta no VAR e ver que eu não comparei. A intensidade do Gomes é infinitamente superior. Eu nem falei Gomes, muito na minha fala nem teve Gomes. Ontem o Matheus Bidu no jogo do Corinthians, nós temos lance, nós vamos mostrar daqui a pouco. O lance do Matheus Bidu, daqui a pouco, deixa eu só dar um recado aqui. Separa pra mim o lance do Matheus Bidu, não foi expulso? Expulsou o Gustavo Gomes, expulsou o Vitor Hugo, expulsa o Allan Kardec, expulsa lá o Everton. O Gustavo Gomes é um escárnio. E é expulsa. Ou é pra todo mundo ou não é pra ninguém. Vamos ficando por aqui com mais uma notícia do Galão da Massa aqui no canal Trinca Galo. Fortalece com like, se inscreva no canal, na umidade na moral, tropa. Ative o sino de notificação para você não perder nenhum conteúdo. Vamos ficando por aqui. Voltaremos amanhã com mais informações do Atlético Mineiro. Forte abraço, tamo junto no próximo vídeo. Valeu, tropa. Fui!